vocês têm ideia de quantas pessoas sofrem com asma no Brasil? Podem ser 20 milhões de pessoas entre crianças, jovens e adultos. Além de reduzir a qualidade de vida de uma pessoa que sofre com isso, quando se trata da forma mais grave da doença, pode até matar. É isso mesmo. Aliás, morrem 6 pessoas por dia no país em decorrência disso. Quem vai falar mais a respeito da asma pra gente é a pneumologista, a doutora Marina Andrade Lima. Doutora Marina, seja bem-vinda. Obrigada, Gisele. Doutora, me assusta porque a gente não para pensar que é um número muito alto e que a gente tem que ficar mais atento aos cuidados, né? Esse número de 20 milhões de pessoas entre crianças, adultos e adolescentes é um número que assusta os especialistas? É um número que assusta, inclusive hoje é uma das prioridades do Ministério da Saúde nesse novo governo. E, infelizmente, a gente ainda tem esse número tão alto de mortes desnecessárias, porque tem tratamento. Essa não é uma doença que tenha cura, mas tem tratamento. Então, a gente precisa alertar as pessoas que procurem seus médicos, procurem seus profissionais para fazer o tratamento. Ninguém precisa morrer mais de asma. Essas mortes, elas são causadas pelo tratamento errado ou pela procura tardia dos profissionais? Por exemplo, a pessoa não sabe que aquele sintoma que ela está tendo é de asma e que pode piorar, então ela não procura o médico responsável. Ou então realmente chega no momento que o tratamento não é o correto. Não, na verdade é muito ainda essa coisa de não procura no tempo correto. E também muito medo dos remédios. Existe uma memória muito atrasada das pessoas em relação ao que a gente tem de medicação para asma. Então as pessoas lembram do que era o tratamento da asma há 30, 40 anos atrás, quando as substâncias que a gente dispunha para tratar naquela época não eram boas de fato. Mas a indústria farmacêutica conseguiu melhorar tanto e hoje a gente tem substâncias tão seguras que é uma pena que as pessoas ainda tenham medo de usar os sprays e fazerem o tratamento correto. Então, existe muito receio pelas medicações e existe um atraso realmente nesse diagnóstico porque as pessoas não estão atentas a esses sintomas. Certo. Existe causa definida para o que causa a asma? Ela é uma condição genética, então a gente precisa ter os genes recebidos de pai e de mãe, embora não necessariamente o pai e a mãe precisem ser asmáticos, né? Mas você recebeu uma carga genética e você tem que ter um ambiente propício para o desenvolvimento dessa doença. Então não basta só ter recebido o gene de pai e mãe, mas você precisa ter um ambiente que propicie. Por exemplo, uma cidade como a nossa aqui em Blumenau, umidade, muito mofo, exposição, por exemplo, à poeira, esse tipo de coisa pode fazer o surgimento da doença em algumas pessoas. Ao contrário do que muita gente pensa, ou fortalecendo o que muita gente pensa, convívio com animais pode prejudicar ou melhora? Essa é uma guerra entre os médicos, porque na verdade existe uma corrente que acha que a alergia induzida por esses animais pode piorar, mas isso é um pequeno grupo de pessoas. E uma outra corrente de médicos que acredita que o benefício psicológico que esses animais e o convívio com eles traz pode suplantar eventuais malefícios, desde que a pessoa mantenha uma boa higiene dos animais, que eles, enfim, sejam acompanhados por veterinários, pet shop, que eles sejam higienizados e que não durmam dentro do quarto, em cima da cama. Assim, a gente pede para que as pessoas tenham bom senso para poder aproveitar o que há de bom com os animais. Pode ajudar, desde que não seja da forma errada. Com certeza. Doutora, para o pessoal ficar atento, quais são os sintomas de uma possível asma? Olha, falta de ar, aperto no peito, às vezes dá para escutar chiado, como se fosse um gatinho dentro do peito, por exemplo, de uma criança que não é capaz de verbalizar o que está sentindo. Tosse é um sintoma extremamente comum, mas que ninguém valoriza muito. Então, se está tossindo por muito tempo, procura um médico, porque pode ser asma. É bom ficar atento. É bom ficar atento. Além desses 20 milhões de pessoas que a gente citou, 3% dessa população ainda tem uma forma mais grave dessa doença. Obviamente mais preocupante, que é essa que pode levar à morte, mas aí o tratamento para tudo isso, tanto para não tão grave quanto para mais grave. Esses medicamentos que a senhora disse são muito mais modernos, mas eles têm que ser usados da forma correta e no tempo correto. Sim, para as asmas que a gente chama as mais comuns, as mais habituais,
O governo hoje já tem na farmácia popular medicações gratuitas, inalatórias, que vão atender esse tratamento. Então, todo asmático tem tratamento no Brasil. Para o subgrupo bem menor dos asmáticos mais graves, aí eles precisam ser acompanhados em centros de referência que estão acostumados com pacientes mais graves e profissionais capacitados para isso. Então, eles saem da atenção primária e eles passam para centros de referência, aonde, como você mencionou, a gente tem uma categorização de medicações e tratamentos um pouco diferente do que tem hoje na farmácia popular. Doutora, nosso tempo já acabou, mas eu não posso deixar de citar isso. A senhora esteve recentemente numa universidade em Oxford, falando justamente desse curso de manejo de asma grave. Isso traz novidades positivas para a gente na questão de tratamento e até de uma qualidade de vida normal, vamos dizer assim, para quem tem esse problema? Sim, Gisele, isso é a parte mais legal, né? A gente vai para fora do país e a gente vê que a gente pode fazer um bom trabalho como é feito no exterior. Basta a cooperação do governo e é o que a gente espera encontrar agora nesses próximos anos. Mas, além disso, com certeza, a boa vontade dos profissionais e a nossa capacitação vai ajudar bastante e a gente tem trabalhado nisso. A gente sabe que a nossa classe médica está sempre se aprimorando e buscando o que é mais atual, né? Doutora Marina, obrigada por estar aqui com a gente começar a nossa segunda-feira. Eu que agradeço.